Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Por ser sábado, hoje já é um dia especial. E por ser 8 de março, ainda se torna mais especial ainda, não é? Então eu quero desejar um dia muito especial. Parabéns a cada flor do jardim de Deus. Teu coração é um campo fértil para a eternidade. Conforme a Daiane disse aqui antes, né? Que antes as mulheres, nós não tínhamos essas oportunidades. E graças a Deus, com muita luta, né? Hoje é possível ouvir as mulheres. E hoje nós vamos ouvir uma mulher. Uma simples mulher, mas com um coração cheio da graça de Deus. E aí, como é que foi a sua semana? Foi tudo bem? A minha semana foi uma bênção. Nós ali em família tivemos uma espera muito boa, né, Josi? Nós esperamos o Benzinho chegar e graças a Deus ele chegou na quarta-feira, já está em casa, a Lídia está bem, ele está bem. Então a gente só tem que agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Tudo por Ele. Tudo por Ele. Deus é maravilhoso. Há alguns dias atrás eu levei essa mensagem lá na igreja de Filadélfia. A Marisa estava lá, né, Marisa? E aí, essa mensagem eu achei ela tão oportuna e eu pensei, eu vou trazer também essa mensagem hoje. A gente nem tinha planejado que hoje seria 8 de março, o Dia da Mulher. E aí, eu não tinha planejado isso, mas Deus planejou. Por isso, nós estamos aqui hoje para trazer essa mensagem, que o tema dela é tempo, enquanto há tempo. Nós vamos refletir hoje sobre o tempo. É muito bom ter cada um dos amigos que nos visitam hoje, para também você ouvir essa mensagem que vai falar sobre o tempo. Porque o tempo é algo que nós ganhamos de presente de Deus. E antes de adentrar a nossa mensagem, eu gostaria de convidar vocês para pegar a Bíblia de vocês no livro de Efésios, capítulo 5, o verso 15 ao 17. Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao 17. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Amém? Então vamos ler juntos. Antes da leitura, eu gostaria que vocês, assim como nós estamos, curvemos a nossa fronte para falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus, Pai de amor, aqui estamos com essa carta de amor que o Senhor escreveu para nós, aberta. E nós queremos, Senhor Deus, pedir que o Senhor venha abençoar para que não sejamos somente ouvintes, mas que nós possamos ser praticantes, Senhor, daquilo que o Senhor quer para nós. Amém. Venha nos abençoar, nos guardar e nos proteger e falar através de mim nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então aqui fala assim, no capítulo 5 e o verso 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Que mensagem poderosa! Que mensagem poderosa! E ela vai estar toda relacionada com a mensagem de hoje, que é sobre o tempo. Todos os dias, quando nós acordamos pela manhã, nós recebemos de Deus uma folha assim, ó, em branco, para nós escrevermos a nossa história. Para nós, Ele dá para nós o livre-arbítrio. Ele dá para nós, para que nós administremos o nosso tempo. Nós temos 24 horas por dia.
E ele dá para nós essa oportunidade de escrever uma nova história a cada dia. Então aqui, na palavra de Deus, onde nós acabamos de ler, neste momento, nós lemos aqui uma carta que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu à igreja em Efésios. E naquela época, a cidade de Efésios era uma cidade totalmente divorciada de Deus. Eu vou explicar para vocês como era essa cidade. Ela era uma cidade grande, tinha cerca de 300 mil habitantes aquela cidade. Porém, era uma cidade idólatra, era uma cidade que tinha uma das 7 maravilhas do mundo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. O templo de Artemis, ou o templo de Diana. Ela era uma deusa. Nessa cidade, as pessoas, lá existiam muitas pessoas que liam mãos, muitos magos, muitos idólatras. Eles faziam imagens de escultura para vender. Então o comércio era aquecido basicamente por tudo relacionado a coisas pagãs. Não existia nada que estivesse na linha de Deus. Era tudo divorciado mesmo. Então, o apóstolo Paulo chegou ali naquela cidade, dessa forma que eu estou contando para vocês. E quando ele chegou ali, ele encontrou 12 moços. E esses moços, eles tinham sido discípulos de João Batista. Ou seja, eles já tinham sido convertidos. E o apóstolo Paulo chegou ali e conversou com esses 12 moços e eles aceitaram o desafio de propagar a mensagem de Deus ali na cidade de Efésios. E ele contou com a ajuda desses homens, desses 12 homens. E vocês acham que lá tinha templos assim, igrejas? Tinha não. Eles se reuniam nas casas. A igreja eram as pessoas. Então aquelas pessoas se reuniam nas casas e formaram aqueles grupos. E aqueles homens e Paulo, eles tiveram um trabalho árduo. Eu vou contar para vocês que o trabalho ali não foi fácil. Mas Deus deu para eles sabedoria para que eles remissem o tempo. Deus deu sabedoria para que eles pudessem dar forma. Olha, uma cidade grande, imagina, era uma cidade grande. A cidade era uma cidade portuária. Caravanas chegavam, caravanas iam. E sabe o que acontecia? Cidade portuária tem gente de toda qualidade, gente de todo jeito. E as pessoas já iam para ali, para aquela cidade. Uma das 7 maravilhas do mundo era a atração do local, né? Esse templo. E elas iam para ali no intuito, não era de adorar a Deus. Era no intuito de ir lá levar as mãos para aquelas pessoas lerem. Era no intuito de... Tinha uns livros, que aqui no livro de Atos 19, tinha uns livros que eles custavam muito caros. E esses magos tinham, e eles faziam a revelação para as pessoas através da leitura desses livros. Então aquelas pessoas foram se convertendo, foram mudando através do trabalho de Paulo e dos apóstolos. Deus fez milagres extraordinários ali naquela cidade. Quando a gente lê aqui no capítulo 19 do livro de Atos, se você tiver um tempinho hoje, leia Atos 19. Você vai ver quanta coisa Deus fez ali. As pessoas se converteram, chegaram a queimar os livros de magias nas praças públicas. Então muitas coisas aconteceram ali. E sabe o que aconteceu? O comércio foi arruinado ali naquele lugar. E eles começaram a achar ruim. Porque eles ganhavam dinheiro, era com essas coisas. Isso aqui era a atração deles. Esse templo, essas coisas todas que eu mencionei. Então o comércio ficou enfraquecido e eles começaram a se revoltar contra quem? Contra Paulo. Começaram a se revoltar contra Paulo
E a coisa ficou uma confusão tão tremenda. Depois você vai ver aqui em Atos 19, que aí eles chamaram o escrivão da cidade, que foi apaziguar as coisas, para as coisas não ficarem pior. Mas o que eu quero dizer é que onde abundou no pecado, superabundou a graça de Deus. Através, irmãos, através daquela igreja que foi fundada lá em Efésios, surgiram as outras igrejas do Apocalipse, que é Esmina, Pérgamo, Laodiceia. A primeira foi essa aqui, através de Paulo e desses amigos dele. Então, o que aconteceu? Paulo disse na sua palavra, lá em Efésios 5, que nós devemos remir o tempo. Eu fui no dicionário procurar o que significa isso. Remir o tempo. Remir o tempo. O ato de remir o tempo é aproveitar cada oportunidade que nós temos sobre o tempo. Se nós temos a oportunidade, nós temos que aproveitar da melhor forma. Saber usá-lo com sabedoria. Como você está vivendo os seus dias? Como é o seu dia de segunda a sexta-feira? Nem vou falar sábado e domingo. Você tem se dedicado à leitura da palavra, à oração? Nós estamos agora com esse projeto que lá na minha casa está sendo uma bênção, irmãos. Uma bênção. Quem não quer uma família? Quem não quer uma família poderosa? Quem não quer uma família unida? Quem não quer uma família abençoada nas mãos de Deus? Todos nós queremos. Então, nós precisamos buscar aquilo que nós queremos e almejamos, né? Então, é preciso haver essa busca. Remir o tempo. Quando a gente fala assim, remir o tempo, dizem que uma pessoa perguntou para um idoso de 90 anos. Ele era bilionário. Ele já tinha 90 anos e muito dinheiro. Perguntaram assim para ele: você abre mão de toda a riqueza que você tem para você ter de volta os seus 20 anos? O que vocês acham que esse bilionário faria? Sim. Eu faria. Eu abria mão de toda a riqueza, eu queria ter 20 anos sim. Sabe por quê? Porque o tempo é o que constitui a vida. É o tempo que constitui a vida. Com 20 anos eu ia construir tudo de novo. E ainda com muita sabedoria. Não é assim? Então é isso. Olha, digamos que o Fábio, a gerente do banco lá, qual é o teu banco, Fábio? A gerente do Banco of America ligou para o irmão Fábio e falou assim: irmão Fábio, eu quero pedir para você vir aqui, eu quero já te adiantar que você foi contemplado. Teve um sorteio aqui no banco, você vai receber $3.500 todo mês. Só que você tem que vir aqui que eu quero falar as regras para você. Aí você chega lá no banco e ela vai falar assim: a regra é o seguinte, você precisa gastar esse dinheiro, esses $3.500 dentro do mês, porque se você não gastar, você vai perder. O dinheiro de hoje, ele não vai, desse mês, ele não vai para o mês seguinte. O que você faria, Fábio? Gastaria, né? E gastaria como? Da melhor maneira, da melhor forma. Então Deus sempre dá essa oportunidade para a gente, Ele dá o nosso tempo, a nossa vida, para que a gente possa gastar da melhor maneira possível. Nós recebemos de graça 24 horas por dia. 8 horas, a gente sabe que uma pessoa saudável, ela precisa dormir no mínimo 8 horas por dia. Sobram quantas horas? 16 horas. O que você está fazendo com essas 16 horas? Você vai trabalhar um tempo e as outras? Qual é o tempo que você está tirando para você ter comunhão com Deus, para você dedicar a sua vida para ter uma vida de santidade ao lado de Deus? Qual é o tempo que você está tirando para fazer isso? Porque o tempo que você perdeu não volta mais não. O tempo vai e não volta mais.
Então vamos refletir sobre isso. O que eu estou fazendo com o tempo? Ellen White escreveu, eu achei tão interessante esse texto, olha só. Nosso tempo pertence a Deus. Cada momento é seu. Estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. Temos somente poucos dias de graça para nos prepararmos para a vida eterna. Somos advertidos a remir o tempo. Quando ela disse aqui que nós somos advertidos a remir o tempo, eu acho que ela estava mencionando essa carta de Paulo, né, Alan? Essa carta de Paulo. E quando eu penso sobre isso também, eu penso que Paulo, ele não tinha noção de que aquela carta que ele escreveu há 2000 anos atrás, elas iam servir de instrução depois de 2000 anos para todo mundo, inclusive aqui para nós. Ela serve de instrução para nós hoje. Remir o tempo. O tempo esbanjado nunca poderá ser recuperado, porém, não podemos fazer voltar atrás nem sequer um momento, meus irmãos, nem um momento sequer nós podemos voltar atrás. A única maneira de podermos remir o nosso tempo consiste em utilizar o melhor possível o que nos resta, tornando-nos cobreiros de Deus em seu grande plano de redenção. Irmãos, no dia que nós mergulhamos naquele tanque batismal, nós saímos dali como missionários. Nós não podemos pensar diferente. Nós temos que pensar de trazer mais pessoas para o reino de Deus. Ele está dando esse tempo para que nós possamos fazer isso. Ele não voltou ainda porque ele está esperando de nós, de mim, de você. É necessário que nós agimos. A Bíblia fala assim, para a gente orar. Oração. A palavra já diz, olha aqui, orar, mas ação. Nós precisamos agir enquanto há tempo. Nós precisamos agir enquanto há tempo. E aí, eu estava aqui pensando também o seguinte. Às vezes a gente pode ser tentado a pensar assim, poxa, mas eu vou ficar os meus dias todos na igreja agora fazendo missão? Eu não vou viver a minha vida? É isso que Deus quer? Não. Sabe o que Deus quer? Entenda uma coisa, Deus quer que você cuide do seu espiritual. Que você, quando você está cuidando do seu espiritual, você está cuidando da sua família, você está fazendo a vontade de Deus. Quando você investe tempo de qualidade com sua família, você está fazendo a vontade de Deus. Isso é remir o tempo. Tem coisas, irmãos, que ninguém vai fazer por você, mas que nem você está fazendo. Abra os olhos. Nós precisamos conhecer mais essa carta de amor. Que você não tem noção do preço que foi pago, de quantas vidas se perderam para nós termos essa palavra hoje nas nossas mãos. E tem muitas pessoas que têm como amuleto, abre lá no Salmo 91 e deixa lá, nunca lê. Não é isso que Deus pede de nós. Deus pede de nós dedicação, comunhão. Irmãos, e Deus quer que nós sejamos pessoas organizadas e planejadas. Um dia desse eu estava lá em casa e a Lia foi passar o dia lá em casa com a vovó, né, Lia? Aí a Lia chegou lá em casa cheia de planos. Ela chegou que, vovó, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Eu falei, eita, Lia, nós temos umas coisas, a vovó já tem algumas coisas aqui planejadas para fazer no dia de hoje. Mas vamos fazer, ajuda a vovó a organizar aqui o nosso dia. Aí ela, vovó, então eu vou fazer a lista. Né, Lia? Aí a vovó fez a lista. A Lia fez a lista. Olha a lista que a Lia fez. Ela anotou que a gente ia na rua comprar pão. A gente ia comprar o que mais, Lia? Iacute para Lia. Morango. Isso é a letrinha dela. Presente do Kevin. Nesse dia o Kevin estava aqui na igreja, o da Luciene, era aniversário dele. E eu ia comprar uma lembrancinha para trazer.
presente dos aniversariantes da igreja. Olha a letrinha da Lia, banana. E o soro pedialite que ela estava precisando nesse dia. Então ela fez a listinha, a gente se planejou, foi para a rua, eu e ela foi com a listinha e ela olhava, vovó, nós já fizemos isso. Agora nós precisamos fazer isso. Então nós estávamos o quê? Com o nosso planejamento. A gente precisa planejar o nosso dia. Porque da forma como eu estou vivendo o meu dia é a forma de como eu estou vivendo a minha vida. Meus irmãos, ó, o tempo passa. O tempo passa muito rápido. E a gente não pode brincar com o nosso tempo, não. E aí, eu andei pensando como o tempo passa, como as coisas mudam. E a gente precisa fazer as coisas para agradar a Deus e educar a próxima geração. Falando em geração, eu tenho meu primogênito, já tem 35 anos, né? Já tenho a Lia e agora tenho o Benzinho que acabou de chegar. Tenho o Júnior que já tem 31 anos, que é o caçula. E se eu pudesse voltar atrás no tempo e fazer muitas coisas diferentes, com certeza eu faria. Mas o tempo se foi. O tempo se foi. Então, o que aconteceu? Eu plantei uma semente. Agora o meu papel é orar para que essa semente possa florescer. É isso mesmo. O meu papel já se foi. Agora eu preciso só pedir a Deus para que Ele possa cuidar dessa sementinha. E olha só, quem tem menos de 50 anos aí? Quem tem menos de 50 anos? Acho que quase todo mundo, né? Você precisa pensar muito bem de como você está gastando o seu tempo. De como você está gastando a sua vida. E quem tem mais de 50? Só eu, Gilmar, e o Odaí e a Nilda. Olha, nós precisamos pensar muito mais ainda. Nós que temos mais de 50. E olha só, nós precisamos ser intencional naquilo que nós queremos. Acordo pela manhã. Gente, eu não sei, é a experiência própria. Quando eu acordo de manhã, que eu já ajoelho ali nos pés da minha cama, que eu já agradeço a Deus, o meu dia é diferente. É um dia leve. Tudo que eu vou fazer, eu sinto que eu estou protegida. Tudo que eu vou fazer, as coisas acontecem de uma forma tão linda. Tenta fazer isso que você vai ver, se você ainda não faz. Você vai ver a diferença. Você vai ver como isso faz diferença, porque o tempo passa tão rápido e a gente precisa deixar um legado, meus irmãos. Olha, quando eu tinha 36 anos, foi a primeira vez que eu vim aqui nos Estados Unidos, foi no ano de 2011. Eu fui na Flórida somente com o Gilmar, nós ficamos lá uma semana. E eu naquela empolgação, nós viemos muito casais naquela época, nós éramos 75 casais. E eu naquela empolgação, meu Deus do céu, nós fomos nos parques da Disney, todo brinquedo eu queria. E aí eu fui na montanha russa. Eu tinha 36 anos. Gente, foi uma experiência incrível. Quando eu desci daquela montanha, era uma euforia, uma adrenalina boa, eu naquela felicidade maior do mundo. Recentemente, agora com 50 anos, eu fui de novo. Eu falei, eu vou de novo na montanha russa. Foi bom demais. Meus irmãos, quando eu entrei naquele negócio, eu falei, meu Deus, já comecei a arrepender quando eu vi que o negócio subia assim. Eu falei, já que vai subir assim, ele vai descer assim. Já arrependi, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, o que eu estou fazendo aqui? Aí comecei a pedir perdão para Deus. E Gilmar nunca foi comigo, nem na primeira vez e nem na segunda, só ficou lá me esperando. Eu, Senhor, tem misericórdia de mim. Pai amado, me perdoa, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Eu pensava que eu não ia conseguir chegar. Irmãos, aquilo dava um negócio, um frio assim dentro de mim. Eu pensava assim, de verdade, eu vou morrer aqui nesse negócio. De verdade. Eu não vou chegar no final. Aí a coisa começava a parar devagarinho, graças a Deus. Por final eu fechei os olhos, eu não consegui mais olhar. Aí eu fechei os olhos
E aí o negócio começava a parar e eu pensava assim, graças a Deus acabou. Quando eu abria, o negócio estava tomando impacto para ir de novo. E eu, meu Deus, tem misericórdia de mim. Saía lágrimas dos meus olhos, eu comecei a pedir perdão para Deus. Eu não quero mais isso, nunca mais. Desci de lá. Fui lá em Jumar, nunca mais eu ando num negócio desse aqui. Eu não tenho mais 36 anos, passou. Eu agora já tenho mais de 50, eu tenho que entender isso. E aí, a adrenalina que fez, que eu tive agora, não foi a mesma que eu tive quando eu tinha 36 anos. Foi diferente, muito diferente. Então eu falo, eu não quero mais essa experiência para mim de jeito nenhum. E não quero mesmo. Porque o tempo passou. E eu preciso cuidar desse coraçãozinho aqui também. Não é só do Gilmar, não. Do Gilmar precisa de cuidado, mas o meu também precisa, né, amor? Então, irmãos, uma coisa que eu queria falar. Quando o apóstolo Paulo fala para a gente remir o tempo, a gente precisa pensar e planejar bem o nosso tempo enquanto nós estamos tendo tempo. Porque aquilo que a gente não conhece, a gente não vai amar. Nós precisamos conhecer as Escrituras, conhecer a Palavra de Deus, para que a gente possa amar cada dia mais a Deus e desejar do fundo do nosso coração morar na Cidade Santa. Porque se a gente não conhecer, a gente não vai ter esse desejo. E a gente não vai ter essa intimidade com Deus, através da oração, através da leitura da Palavra. E que dia que nós precisamos fazer isso? É hoje, é agora. Que dia que nós precisamos estudar a lição da escola sabatina? É todo dia. Fico triste quando pergunta ali, quem estudou 7, que eu não consegui estudar os 7 dias seguidos. Porque é uma bênção quando a gente estuda os 7 dias seguidos. A gente até contribui mais com o professor, né, Jair? Deixa o professor um pouco mais leve, respirar um pouco mais. Né, Alan? Então, às vezes, nós gastamos tempo com umas coisas, irmãos. A gente pega o celular para olhar a hora que a gente gasta 1 minuto. Ali a gente fica 1 hora. Quando a gente percebe, a gente vai no feed, ó, só rodando ali com o dedinho, que até as crianças já sabem fazer isso. Quando você percebe, já passou 1 hora, já passou 1h30. E o tempo se foi. E o tempo que se foi é tempo perdido. Literalmente perdido. Então, que nós possamos ter muito cuidado, que nós sejamos intencionais. Eu vou fazer isso, então é isso que eu vou fazer. A gente precisa ser intencional naquilo que a gente vai fazer. Às vezes a gente vai no mercado comprar uma coisa, chega lá, você não vai com o seu planejamento, você compra o que você não precisa e volta sem o que você precisa. Isso é o quê? Falta de planejamento. Então a gente precisa se planejar. Se planejar. E às vezes a gente fala assim também, eu não tenho tempo de me exercitar, não. E a gente vai levando aí uma vida sem qualidade, sem ter qualidade de vida, só cheio de doença, porque a gente não dedica tempo para se exercitar. E a gente sabe que nós temos as leis de saúde, que nós temos os 8 remédios naturais. Muitas dores, muitas doenças, elas vão nos deixar somente com exercício físico. Isso é sério. A gente precisa levar isso a sério. A gente não vai para a academia para ficar bonitona, não. A gente vai para ter saúde. A gente vai para dar conta de agachar, de levantar, de caminhar. A gente precisa ter essa consciência. Enquanto a gente não tiver essa consciência, a gente vai falar, isso é vaidade. Ir para a academia é vaidade. É vaidade? Observa bem, tem gente, tem umas mulheres, umas senhoras que têm 70, 60 e poucos anos, já estão aí tudo pela mão dos filhos. E outras que são ativas, que se exercitam, é totalmente diferente. Eu não vou longe não, minha gente, eu vou na minha mãe. Minha mãe todo dia, minha mãe vai fazer 83 anos, agora no mês de agosto, todo dia. Quem tira o leite lá na chácara? Ela. Meu pai, depois que arrumou uns problemas de saúde, ele faz algumas coisas. Mas no leite da vaca, essa semana eu liguei lá e a minha irmã estava lá e... Cadê a mamãe? Minha filha foi tirar o leite. O bezerro, a vaca, escondeu o leite. E ela prendeu o bezerro para a vaca liberar o leite.
E o Berto ficou com dó do bezerro e foi lá soltar o bezerro para ela não deixar o leite do bezerro. Oh, meu Deus, mas aí ela conseguiu chegar primeiro e conseguiu tirar o leite. Essa semana eu achei tão lindo também. Nós estamos fazendo apontamento na casa, eu e Gilmar. A senhorinha que recebeu a gente, 89 anos de idade. Gente, se vocês verem o caminhadinho, uma coisa mais linda, o marido, 94 anos. Só os dois moram na casa. Ela faz tudo. Ela que levantou, que veio abrir a porta, que foi mostrar a casa para a gente limpar. 89 anos. Eu fiquei olhando para ela e falei, eu tenho certeza que essa mulher não é sedentária. Eu tenho certeza disso. Até pelo corpinho a gente percebe, né? Pela leveza, pelo jeitinho de levantar o pé, você percebe. E a gente precisa ter qualidade de vida. Deus quer que nós tenhamos vida com abundância. Ele não quer que a gente viva aí reclamando de todo o tempo, doente, né? Ele quer que a gente aproveite o nosso tempo o máximo. Que nós tenhamos saúde, que nós sejamos intencionais. Isso agrada a Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia da manhã, por isso é importante a gente pensar como aproveitar o tempo segundo a Bíblia. 7 princípios para a administração do nosso tempo. Olha só, liste suas prioridades. O que você tem que fazer? O que você precisa fazer hoje, essa semana? Tem gente que planeja a semana, até as coisas que vai comer, porque senão você come repetitivo, você come só carne, você come só frango, ou você come só verdura. Então a gente precisa organizar até nisso, né? Não desperdice tempo com futilidades. Isso é sério. Acabei de falar aqui do celular, que é uma coisa que a gente pode aproveitar, usar a favorável e também desfavorável. É a mesma árvore. Invista em atividades produtivas. A gente precisa pensar no que vai produzir bons frutos. Delegue. Se você fazer tudo sozinha, você vai ficar sobrecarregado. Você vai cansar. Delegue, peça as pessoas para te ajudar. Não conte com o dia de amanhã. Não conte vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que amanhã trará. O que nós temos de certeza é o hoje. Agora. O agora. É por isso que o hoje é chamado de presente. Ontem foi passado. Então a gente precisa pensar muito sobre isso. Cultive a pontualidade. Isso aqui é tão bom para a nossa mente. Tem uma frase que eu gosto dela que fala assim: a obediência me protege. Isso aqui é uma obediência. A gente precisa cultivar a pontualidade. Se você vê, hoje eu não consegui chegar a tempo, amanhã coloca o celular para despertar mais cedo, meia hora ou 40 minutos, e você vai conseguir. Isso é possível. Isso vai deixar você se sentir que você é capaz, que você consegue, que é possível e que vale a pena a gente ser pontual em tudo. Eu gosto muito de ser pontual. Aproveite as oportunidades, meus irmãos. Então é isso. Nós aprendemos muito com a palavra de Deus. O que eu queria falar é o seguinte. Eu queria falar para os irmãos também que a gente não queima dinheiro, mas a gente queima tempo. Foi Deus que nos deu a vida, o nosso tempo. Então por que nós não levamos mais isso a sério? A gente precisa levar a sério as coisas de Deus. Ele se agrada quando a gente leva as coisas a sério. Irmãos, vai lá. Irmãos, o peixe olha para isso e pensa assim: uau, comida. Mas é o quê? Morte. O peixe olha para isso e fala: uau, isso é comida. Mas é o quê? Morte. É morte. É ele que vai virar comida, na verdade, né? E é exatamente isso que Satanás faz com a gente. Através do tempo. Usando o tempo. Então a gente precisa ser cuidadoso com o nosso tempo.
Primeiro, irmãos, o que Deus espera de nós? Vamos fazer sempre essa pergunta. O que Deus espera de mim? Depois, o que os outros esperam de nós? Vamos primeiro agradar a Deus. Vamos colocar prioridade nas coisas de Deus. E às vezes a gente inverte essa polaridade. A gente coloca os outros primeiro para depois a gente colocar Deus, né? Vamos fazer uma análise honesta sobre isso. Na internet, você pode gastar ou investir tempo. Depende de como você está fazendo, de como você está usando. Muitas vezes nós usamos as ferramentas erradas. Isso acontece. A faca, irmãos, ela corta legumes, mas também ela pode matar uma pessoa. Então nós precisamos usar as ferramentas de forma correta. Refletir em tudo que Deus nos ensina. Refletir na sua palavra. Ele disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Eu vim aqui para dizer o que o apóstolo Paulo disse lá para os Efésios. Os dias são maus, mas pense nas coisas do alto. Irmãos, o mundo é mau, mas o Criador é bom. O mundo é mau, mas o Criador do mundo é bom. Quando você perde dinheiro, você perde dinheiro. Mas quando você perde tempo, você perde a vida. Vamos refletir sobre isso. Porque vida é tempo. Blinde sua vida da melhor forma. Blinde sua casa através da oração, meus irmãos. Não diga para você mesmo que eu não tenho tempo. Não diga isso. Nós só acordamos porque Deus permite. E cada dia, que nem diz o Odaí, cada dia que nós acordamos é uma oportunidade que Deus nos dá de sermos uma pessoa melhor. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem. Eu preciso sempre progredir na vida espiritual. A gente precisa, irmãos, eu estou falando isso com lágrima no meu coração. Isso é para mim, mas eu quero que você pense. Irmãos, é sério, Jesus está voltando. Nós precisamos acordar dessa mornidão. Nós precisamos acordar e pensar no que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida espiritual. E quando nós melhoramos a nossa, nós vamos melhorar a vida de quem está ao nosso redor. É muito sério, irmãos. Não vamos brincar com coisa séria. A faca corta legumes, mas pode matar uma pessoa. Eu estou mencionando também as redes sociais. Sejamos cuidadosos. Vamos pensar no amor de Deus, o sacrifício dele na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Se fosse só por você, ele teria morrido na cruz, igual ele morreu por todos nós. Porque ele ama você, assim como ele ama a mim. Salmo 90 diz assim, Salmo 90, verso 12: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Tempo enquanto há tempo. Vamos aproveitar o nosso tempo, porque a forma de como eu estou vivendo o meu dia é a forma de como eu estou vivendo a minha vida. E o tempo passa muito rápido. Irmãos, essa era a mensagem que eu tinha, que Deus colocou no meu coração para eu trazer para vocês nessa manhã. E eu queria pedir, se você quer fazer esse compromisso com Deus, com você mesmo, de remir o tempo, de aproveitar o tempo, a vida que você tem, eu queria que você se colocasse de pé.
para que juntos nós possamos orar a Deus. Agradecendo a Ele por esse tempo que nós temos. Eu me alegro muito porque Deus, Ele faz as coisas tudo perfeita. Quando nós morávamos ainda, quando nós estávamos no Brasil, irmãos, eu confesso, eu trabalhava muito. Eu trabalhava em 2 escolas, eu não tinha muito tempo. Eu falava assim, na verdade a minha mente estava muito cansada. E eu confesso que o tempo que eu estou vivendo aqui nos Estados Unidos tem sido um tempo mais precioso, mais valioso. Eu percebo que aqui eu me conectei melhor com Deus. Não sei, eu acordo pela manhã e eu já sinto a necessidade de entregar a minha vida, a minha família, o meu dia para Ele. Então, tenta essa experiência de entregar, de fazer o seu primeiro Deus antes de você se levantar da sua cama, antes de você sair da sua casa. Você vai ver como vale a pena. Curvemos as nossas flores. Pai de amor, Pai de misericórdia, aqui estamos nós, Pai, pedindo a Ti, Pai, a Tua misericórdia, Senhor, para que nós possamos remir, Pai, o nosso tempo, para que nós possamos aproveitar cada oportunidade, Pai, cada dia que nós temos, Senhor Deus. Pai, às vezes falamos, não temos tempo, nós vamos trabalhar. Dentro do carro nós podemos remir o tempo, Pai, através da leitura da própria Bíblia, de um livro, do escrito de profecia. Pai, ajuda-nos para que possamos aproveitar o tempo que temos no percurso do trabalho, o tempo que temos com os nossos familiares em nossa casa. Pai, ajude cada um aqui, Pai. O Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece a vida do mais íntimo, Pai, de cada pessoa que está aqui ouvindo essa mensagem. Por favor, Senhor, ajude para que ela possa se planejar e remir o tempo, aproveitando da melhor forma para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Deus. Amém. Pai de amor, eu peço que o Senhor derrame bênçãos sem medidas, Pai, sobre todos os meus irmãos. Pai querido, Pai de misericórdia, quero pedir, Senhor, que o Senhor venha abraçar a cada um, Senhor. Que o Senhor venha dar a oportunidade deles entenderem que é necessário remir o tempo. Oh Deus poderoso, supra, por favor, as necessidades que cada um aqui tem. Eu não sei quais são, mas o Senhor sabe cada uma nos detalhes. Porque o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Obrigado por ser o nosso Deus, obrigado por ser o nosso Criador, o nosso mantenedor e o nosso Redentor. Fique conosco, Senhor. Abençoe a vida de cada um de nós, Pai. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos agradecidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te oramos. Amém.